Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 22 de junho de 2018, amém? Meus irmãos, me perdoem a demora em fazer vídeos, mas eu estou passando muito problema em relação à privacidade e tempo para fazer os vídeos, uma vez que meus 2 filhos estão em casa todos os dias, eles estão de férias. Então, assim, para quem é mãe e tem filho dentro de casa de férias, sabe o que eu tô querendo dizer, né? Então, a probabilidade nesses próximos dias, meses, é que eu faça 1, 2 vídeos na semana, tá bom? Mas o importante é que a gente tá aí e a cada vídeo que vem o Senhor tem dado realmente grandes coisas para mim e eu acredito que para vocês, né? Porque a gente está compartilhando. O que eu queria falar? Se vocês escutarem algum barulhinho de fundo, né, algum rumor, é por causa disso, porque eles estão em casa, eles sabem que eu estou fazendo meu vídeo, eu já pedi eles para fazerem o maior silêncio possível, eles estão ali brincando, mas pode captar que dentro desse meio tempo eles façam, né, alguma coisinha e a gente acabe tendo algum imprevisto no vídeo. Meus irmãos, o que eu quero falar para vocês? Hoje nós vamos ter um estudo muito profundo. Pelo pouco que eu olhei aqui, eu já vejo que vai ser um estudo realmente muito profundo. Então eu vou fazer ele devagar, vocês vão ter que prestar muita atenção, vão ter que estar com o coração muito aberto e disponível, mas eu tenho certeza que a partir do momento que vocês prestarem atenção, vocês vão realmente receber muito hoje, tá? Esse vídeo que eu vou fazer, tem um bom tempo que eu estava querendo dar uma olhada nesses textos aqui de Apocalipse estudados com os irmãos, mas ainda não tinha chegado a oportunidade de fazer esse estudo como eu vou fazer hoje. Assim, eu não tinha visto textos na Bíblia que casam com esta palavra, mas hoje o Senhor, na sua doçura, no seu amor, Ele trouxe isso para mim. Engraçado, ontem eu não pude ler a Bíblia, porque eu tinha que fazer uma faxina na minha casa. Eu tenho que, com filho em casa, a gente faz mais ainda, né, a faxina, porque tem mais bagunça, mais desordem, mais sujeira. O marido também aparece toda hora. Agora a gente tá com um cachorrinho também. Então, se os irmãos imaginam, né, como é que minha vida tá empenhativa. Aí nessa história de ter que limpar a casa e não poder ler, não ter conseguido sentar para ler a palavra, eu falei o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ouvir a Bíblia. Aí eu escolhi o livro de Isaías e eu fui ouvindo do capítulo 1 ontem, eu fui até o capítulo 14, 15 mais ou menos, ouvindo os áudios, né? E foi aonde, meus irmãos, chegou no capítulo 13, capítulo 14, veio essa palavra que o Senhor vai nos dar hoje, amém? Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todo mundo, eu tenho certeza que realmente os irmãos vão gostar dessa palavra. É uma coisa muito importante, é muito útil e é mais um descortinar do que está para acontecer aí, tá? É mais um descortinar do que vai acontecer muito em breve. Então, meus amados, a gente vai abrir no livro de Isaías e eu vou ler com os irmãos o capítulo 13. Nós vamos começar, assim, para não ser um vídeo muito longo, e às vezes por ser muito longo vai acabar perdendo, né, a linha de raciocínio, eu vou já explicando, eu vou já aprofundando diretamente nele, tá bom? Então nós vamos começar abrindo Isaías capítulo 13 e nós vamos até o versículo 9. E mano a mano que a gente for lendo, os irmãos vão tendo uma visão daquilo que nós temos para falar aqui hoje. Amém, meus irmãos? Então deixa eu preparar aqui a minha palavra, a Bíblia, para eu estar lendo com os irmãos. Deixa eu só preparar todo o meu enredo aqui, o caderno, a Bíblia aberta e vamos lá. Aí, Apocalipse, capítulo 13, nós vamos começar lendo do 1 até o 9. Deixa eu só explicar para os irmãos um seguinte. Do Apocalipse, não, Isaías. Isaías começa lá no capítulo 1, tá? Ele mais ou menos, eu não vou lembrar muito por alto não, mas ele começa soltando profecias contra Israel, contra os perversos, contra a Síria, do juízo. Ele profetiza o reinado do renovo do Senhor, Jesus Cristo, né? Ele profetiza o milênio, tá? Ele começa a falar do milênio. Então, assim, até o capítulo 12, mais ou menos, a gente tem uma geral. A gente vê a nação pecaminosa,
né? Condenação do culto hipócrita. Então, assim, a gente vê então o julgamento, a redenção de Jerusalém, a glória futura e espiritual de Israel. Então, mais ou menos, são esses assuntos. O Senhor levanta o problema, ele leva o profeta a profetizar, explicar por que vai vir um julgamento, mas ao mesmo tempo ele vai dando a solução, a redenção final para todas as coisas. E ele fala então como que vai ser o final daqueles que vão temer a Deus e como que vai ser o final daqueles que não vão temer o Senhor. E aí a gente chega lá no livro de Isaías, capítulo 13, que é intitulado na minha Bíblia Profecia contra a Babilônia. E eu vou ler até o 9, e a gente aqui então parte o estudo, tá bom? Começamos então o próprio dito estudo. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos, A palavra tirano, meus irmãos, significa prepotente, cruel, desumano, opressivo, tá bom? Então, alçai um estandarte como uma bandeira, né, sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas os tiranos. Praticamente, chamai o juízo, né? Eu, quem? Deus. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. Presta atenção no versículo 4. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Então aqui você vê um levantamento do clamor do profeta expondo a vinda, a proximidade do juízo de Deus. Versículo 6 do capítulo 13 de Isaías continua. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornaram frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, a gente está vendo aqui um quadro de um pânico, de um estado de desespero, de um estado como que eu posso falar? Aflição, porque o dia do Senhor próprio dito chega aqui no capítulo 13 de Isaías, intitulado Profecia contra a Babilônia. Contra a Babilônia. Vamos ler aqui o versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Vai ser extremamente violento o chamado dia do Senhor, quando ele chegar na terra. Para converter a terra em assolação, quer dizer, a terra vai ser completamente devastada. Quando chegar o chamado dia do Senhor, o planeta Terra vai ser devastado completamente. O que é devastado? Assolado, pisado, moído. Vocês já viram depois que um trator ele passa em cima do mato para arrancar o mato? É assolado aquele mato. É mais ou menos isso. E destruir os pecadores. Agora é o seguinte, nas minhas anotações eu pedi para ler até o versículo 9, que descreve literalmente a preparação para a vingança. Então, no final, o que nós estamos vendo aqui é a preparação para a vingança.
O que nos leva, então, a analisar o livro de Lucas. E eu vou lá com os irmãos, eu peço a vocês para irem comigo. Perdão, meus irmãos. Eu peço a vocês para irem lá no livro de Lucas, capítulo 21. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, capítulo 21, eu pedi para ler lá o versículo 25. Lucas 21, 25. Paramos aqui, demos uma pausa em Isaías, capítulo 13. Nós lemos do capítulo 13, do versículo 1 até o 9. E agora, chegando no 9, antes de ler propriamente dito o 9 aqui, se eu não me engano, deixa eu só controlar aqui. Sim. Lemos o 9, agora antes de entrar no versículo 10, eu quero ler Lucas, capítulo 21, 25. Que está escrito o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Eu quero lembrar que o último versículo 28 de Lucas 21 diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Como eu li só o versículo 25, 26, 27 e 28, e ele termina falando que quando essas coisas começarem a acontecer, nós temos que erguer a cabeça. Talvez você pergunte, o que então começar a acontecer para que eu erga a cabeça? Ver sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes dos céus abalados, né? Perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, quer dizer, tsunami no mundo inteiro, né? E coisas espantosas no céu e na terra? Não. Mas aí você vai lá no capítulo 21 de Lucas e começa lá do versículo 1. E aí sim, você vai passar o princípio das dores. Então é ali, ele começa a explicar até o versículo 28 sobre o princípio das dores, a destruição do templo de Jerusalém sitiado e a vida do Filho do Homem. Basicamente, nosso amado Senhor Jesus, ele explicou desde a época dos apóstolos, porque o templo foi destruído, né? 70 anos depois que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, veio um general chamado Tito Flávio Vespasiano e destruiu completamente o templo, perseguiu o povo cristão, e tem sido assim nesses últimos 2000 anos, a ponto que o próprio apóstolo Paulo diz: nós já estamos no último momento, já é o tempo do fim, já chegou, estamos no final. Porque ele viveu na época desse princípio das dores, a destruição do templo, e todas as coisas que ele viu acontecer, essa perseguição, né, eles serem entregues nas sinagogas, e ali então eles terem que falar, porque o próprio Espírito Santo usou a boca deles. Então eles lembram. Jesus, aqui a gente tem uma escrita, né? A gente tem por escrita as coisas que o nosso amado Jesus profetizou. Mas eu quero lembrar para vocês, uma coisa é eu ler uma coisa escrita aqui e ter uma ideia. Outra coisa é estar diante do mestre, e o mestre foi explicando todos esses detalhes aqui. Então, com certeza, todos os apóstolos, eles lembravam de tudo aquilo que o Senhor Jesus falou. Mas o apóstolo Paulo, ele não viveu no tempo de Jesus, no sentido que ele não foi um discípulo direto de Jesus, como foram os demais apóstolos. Mas ele ficou 3 anos, amados. Ele ficou 3 anos recebendo diretamente de Jesus toda uma escola de vida para fazer o trabalho missionário. E ele foi arrebatado ao céu, ele viu coisas indizíveis, como ele mesmo explica, a ponto de ter sido colocado nele um espinho na carne, tá bom? E ele conheceu os outros apóstolos, e ali eles trocaram muita figurinha, com certeza, tá bom? Então, o princípio das dores, é isso aqui que se refere, quando virdes acontecerem, ao começarem a acontecer todas essas coisas, devemos erguer a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Espero que eu tenha sido clara com os irmãos. Por que eu li Lucas 21, Lucas capítulo 21,
versículo 25 em diante, porque agora eu quero voltar com os irmãos, e eu vou marcar aqui o livro de Lucas, que se eu precisar voltar eu não me perco. Eu vou continuar lendo Isaías. Versículo 10 do capítulo 13 de Isaías continua dizendo: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade. O mundo. Raramente a gente vê isso aqui, hein? Quando Deus fala muito sobre juízo, tudo a terra, esta terra, a terra, a terra, a terra. Mas aqui, para não ter sombra de dúvida que o Senhor está falando através da boca de Isaías para os tempos do fim, ele fala aqui no versículo 11 do Isaías 13, castigarei o mundo. Então é um juízo global, mundial, realmente universal, porque a Bíblia diz que as próprias estrelas, o sol e a lua vão sentir essa cólera do dia do Senhor. Então, amados, o negócio vai ser feio por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos. Se ele está falando do mundo, ele está englobando dentro do mundo os atrevidos, os perversos, né, os violentos aqui. E abaterei a soberba dos violentos. Então, meus amados, a gente entende que capítulo 13 de Isaías, se a gente começa a prestar atenção, ele não está falando da Babilônia, talvez, do rei Nabucodonosor, talvez. Mas o negócio aqui é um percurso muito mais profundo, é um discurso muito mais amplo. Mas deixa eu prestar atenção aqui. Lá em Mateus, se você quiser depois só anotar, porque não precisa ler, que é a mesma coisa que eu li em Lucas capítulo 21. Mas lá em Mateus 24, 29, continua falando também dos sinais no céu, tá bom? Mas como todo mundo aqui lê Bíblia, a gente sabe, a gente já conhece esses textos aí. Olha só, amados, eu parei no versículo 11, tá? Mas eu gostaria de trazer para os irmãos mais algumas evidências do que Isaías 13 descreve eventos do fim. Então, quando eu vou ler esse texto, mano a mano que eu vou lendo, eu entendo que ele está profetizando para os dias atuais. Eu, Ana Paula, particularmente, comprei a ideia que nós estamos realmente a um pé do céu. E se você vai lá, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 13 de Isaías, vai falar do evento como o dia do Senhor. Vamos ler correndo lá? Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Se você olhar comigo no versículo 11, né? Versículo 6 eu li. Se você olhar comigo, versículo 11, fala de que o castigo será mundial. Vamos ler só o versículozinho 11 lá. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Se você ler comigo no versículo 10, descreve o estado do céu. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Se você olhar comigo agora no versículo 12 do capítulo 13 de Isaías, nós vamos ver a quase extinção dos homens. Eu vou ler daqui a pouquinho, tá? Eu vou ler o 12 e o 13, eu vou diretamente, mas eu estou só já apresentando o que nós vamos encontrar no versículo 12 desse capítulo. Se você ler depois versículo 13, você vai ver a terra literalmente cambaleando como um bêbado por causa do dia do Senhor que virá. Então o evento vai ser terrivelmente forte, vai ser um evento como nunca houve, jamais haverá desde aquele dia. Se nós olharmos lá no versículo 1, no versículo 1 do capítulo 13, a visão basicamente se refere à Babilônia. Mas lendo, vemos que a Babilônia aqui vai muito além dos tempos do próprio Isaías. Nos leva à Babilônia mundial. É sobre isso, então, meus amados, que a gente vai conversar hoje. O desfecho final dos inimigos de Deus. Basicamente é isso. Tá bom? É uma Babilônia mais generalizada. Eu poderia ler muitas coisas aqui, mas para não ficar aprendendo muito, eu só queria dizer um negócio. Eu vi aqui, eu fiz alguma pesquisa rápida
E eu vi aqui que Isaías, ele profetizou pelo menos 300 anos antes do império do rei Nabucodonosor da Babilônia. Eu li isso aqui em algum lugar, não tem como achar essa referência de novo, mas para quem tem conhecimento, né, escatológico e bíblico em geral, conhece a parte histórica, né, da história da Bíblia, você deve ser de acordo comigo. Isaías, ele profetizou centenas de anos antes da própria vinda de Babilônia, do rei Nabucodonosor, que arrebentou com Jerusalém, Israel, levou cativo todo mundo. Entra aí a época do profeta Daniel, tá bom? Isaías profetizou muito antes. Lembrando que o profeta Isaías, ele profetizou de Jesus, ele profetizou do final, ele profetizou do milênio. Então, assim, Deus, ele revelou para ele realmente, inclusive tem quem chama o livro de Isaías de o livro de Apocalipse do Velho Testamento, de tanto que ele é intenso nas suas profecias. Então, agora eu quero continuar lendo aqui os versículos 12, 13, vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho, lá em Isaías, vamos voltar. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Literalmente, meus irmãos, a humanidade vai quase desaparecer da Terra. Hoje nós estamos na casa dos 7 bilhões, aproximadamente, mais do que isso, um pouco. Mas, aqui em Isaías, capítulo 13, versículo 12, diz que Deus vai fazer com que os homens sejam mais escassos, mais raros do que o tal do ouro de Ofir. Então, o juízo vai ser tão pesado, que a humanidade vai quase desaparecer. Eu, particularmente, eu acredito que esses poucos que vão sobrar, que são chamados mais raros do que o ouro de Ofir, vão ser aqueles que vão entrar dentro do milênio. Mas eu não estou aqui hoje para falar de milênio, tá bom? Mas justo para a gente ter uma base bíblica que nos dá a entender que pessoas vão escapar dos 7 anos da grande tribulação vivos. Desculpa que eu já estou entrando muito adentro no tema, mas a gente não tem como falar de outro modo. Portanto, versículo 13, farei estremecer os céus. Aqui ele entra no portanto. Lá atrás ele falou assim, ó, o sol logo ao nascer não vai dar sua luz, a lua não vai dar sua luz, as estrelas serão abaladas e tá. Mas aqui no versículo 13 ele entra afirmando e confirmando o que ele disse. Portanto, farei estremecer os céus. E lá na frente na Bíblia você lê um momento em que fala assim, pois os poderes dos céus serão abalados. Está lá em Lucas 21 e Mateus capítulo 24. A Bíblia diz que os homens vão desmaiar de terror por causa do bramido do mar e das ondas e por causa da expectativa das coisas que sobrevirão, pois os poderes do céu serão abalados. Quer dizer, a humanidade naquele tempo vai estar tão aterrorizada, vai estar tão desesperada, vai estar tão louca de medo, Gente, o povo vai estar tão desesperado, tão espantado, que eles vão desmaiar, as pessoas elas vão estar completamente assim, sabe, talvez o respirar vai ser duro para essas pessoas, porque elas vão ver sinais na terra e sinais nos céus, sobre a cabeça dos homens. E aqui no versículo 13, ele simplesmente afirma, portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Meus irmãos, presta atenção. Nós estamos vendo um texto extremamente violento, extremamente pesado. É um juízo que vai vir tão pesado, que o que sobrar de ser humano nessa terra é chamado como raros, como tal do ouro de Ofir. Então, nós estamos vendo aqui muita destruição e morte, ok? Então, é um evento global que vai trazer muito juízo na terra. E os perversos vão ser lançados à cova, literalmente falando. Versículo 14, do capítulo 13 de Isaías. Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu tô pegando... Ok, vamos até o 17 agora aqui. Cada um será como a gazela que foge e como o rebanho que ninguém recolhe.
Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Normalmente, gente, em época de guerra, de escassez, de problema, os imigrantes tendem a querer voltar para as suas terras. A gente vê muito isso na história, né? E aqui está falando mais ou menos isso, que cada um fugirá para a sua terra, tentando achar socorro. Quem for achado, encontrado, será traspassado, morto. Traspassado é morto. Todo mundo que for encontrado será morto. Ora, achado por quem? São perguntas que nos vêm naturalmente. Se alguém vai ser achado é porque alguém vai estar procurando, perseguindo pessoas, ok? Mas ok. E aquele que for apanhado cairá a espada. A gente vê aqui então, meus irmãos, claramente um exército mundial operando na Terra junto com os eventos globais. É o juiz de Deus. É Deus levantando um povo cruel, de tiranos, começou lá no versículo 1, para trazer juízo no planeta Terra inteirinho. É o que está bem claro aqui, mano a mano, que a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo a imagem se formando ainda mais profunda e clara diante dos nossos olhos. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Isso não lembra lá Mateus capítulo 24 ou até mesmo Lucas 21? Deixa eu voltar aqui para vocês. Jerusalém sitiada, capítulo 21 de Lucas, do versículo 20 até o 24. Olha só. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Olha aqui o que eu estou falando. Prova bíblica, né? Sabei que está próxima a sua devastação. Não é isso que está falando no capítulo 3 de Isaías? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro das cidades, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, em Jerusalém, porque esses dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, olha aqui o discurso da gravidez, e das que estão para dar à luz, e daquelas que estão também amamentando naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Este povo cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então aqui a gente vê claramente a perseguição em cima do povo judeu, mas como a gente está vendo um juízo global, um juízo mundial, você tem que entender que lá em Isaías diz que o pouco de ser humano que sobrar vai ser tão pouco que é comparado como o ouro de Ofir. Então eu entendo que o juízo vai ser muito concentrado em Jerusalém, porque o anticristo ele vai se levantar contra o povo judeu. Ele vai sitiar e a gente vai ter aí a guerra do Armagedon, que a gente sabe como é que Cristo desce nas nuvens, montado num cavalo branco, com suas vestes salpicadas de sangue, e milhares e milhares de miríades de seus santos com ele, está lá em Zacarias, confirmando também que são santos. É o povo que, foi redimido e voltou com Jesus para a guerra. Então a gente vê isso, mas em contrapartida a gente vê uma perseguição mundial. É onde a gente já estudou no nosso canal aqui a perseguição dos santos e a destruição dos ímpios, tá bom? Então nós estamos vendo aqui a terra sendo chacoalhada pelo juízo de Deus. E eu creio que isso vai ser por todos os lados. Se você quiser colocar aí, se você está lendo a Bíblia junto comigo, e você quiser colocar lá do ladinho do versículo 16 de Isaías, capítulo 13, se você quiser, coloca essa referência aí comigo. Ó, Mateus, capítulo 21, não, eu peguei Lucas, perdão. Lucas, capítulo 21, do 20 até o 24. Coloca aí do lado. Lucas 21, do 20 ao 24. Lucas 21, do 20 ao 24, que descreve. Então você me pergunta, então na grande tribulação vai ter criança? Criança nasce todo dia, meus amados. Crianças nascem todos os dias, principalmente quando a Bíblia diz que aqueles dias vão ser como nos dias de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tinha sodomia, tinha muitos pecados sexuais. O que marcou a destruição de Sodoma e Gomorra foi o pecado sexual. Então as pessoas vão estar fazendo sexo e crianças vão nascer na grande tribulação. E por isso que a Bíblia fala, ai da que estiver grávida e ai da que estiver amamentando.
E se tem quem está grávida, e se tem quem está amamentando, provavelmente tem quem já tem uma criança de 2 anos, 1 ano, de 3 anos, de 4 aninhos. Até no final da grande tribulação, pode ter criança até de 7 anos na terra. Aí você fala, então como é que Deus ele vai ser justo? Porque diz que vai arrebatar a criança no arrebatamento, porque criança não vai sofrer. A realidade é que criança sempre sofreu. Basta a gente ver lá no Oriente Médio o que eles têm feito com as crianças. Basta a gente ver como no mundo inteiro o que tem sido feito com as crianças. Não é esse o discurso. O discurso é que todo ser humano que estiver pronto, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, ou ainda estiver na chamada idade da inocência, vai ser arrebatado naquele momento, naquele abrir e piscar de olho. Mas se no dia seguinte uma mulher engravidar, foi estrupada, ou então ela for para a cama com o marido dela e engravidar, e aquela gravidez vingar por 9 meses, ela vai chegar depois de 9 meses e vai partorir a criança. E isso vai acontecendo todos os dias até a consumação dos séculos. Então essas crianças que vão nascer dentro da grande tribulação, chamemos-as assim, ou vão morrer ou vão entrar no milênio. Mas se entrar no milênio vai ser mais raro do que o Old e o Fi. É lógica, tá bom? Então tá, mas eu não quero entrar muito aqui, ó. No versículo 17 de Isaías 13, olha só o que está escrito. Olha só o que está escrito. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, quer dizer, as mulheres grávidas, né? Eles não vão ter dó. Os seus olhos não pouparão as crianças. Tá claro como a água transparente que nós bebemos. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra. Quando Deus as transtornou, nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela, as feras do deserto repousarão. E as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Agora eu quero estudar aqui de modo muito, muito profundo, do versículo 17 até o versículo 22. E eu te convido a abrir comigo Apocalipse capítulo 19, porque é lá que nós vamos ler agora. Olha só, vocês têm que prestar muita atenção aqui numa coisa, eu tô só lendo. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não, peraí, acho que aqui não é Apocalipse 19, não. A gente vai entrar aqui no capítulo 18 de Apocalipse, tá? E eu vou ler aqui do 21 até o 24. Esse é o texto justo. Olha só, presta atenção. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca mais, jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem voz do noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Olha só, irmãos, vamos voltar lá em Isaías. Ping-pong, capítulo 13, versículo 17.
Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco de ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, joia dos reinos. Glória e orgulho dos caldeus será como a Sodoma e Gomorra. Quanto a Deus as transtornou, nunca jamais será habitada. Olha só, nunca jamais será habitada. E olha lá o que fala lá em Apocalipse. Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Versículo 21 do capítulo 18 de Apocalipse. A grande cidade nunca jamais será achada. Não é a mesma coisa que está sendo dita aqui, meus irmãos? É exatamente a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. Nunca jamais será habitada. Volto lá em Isaías. Parece que eu estou lendo a mesma coisa, né? Parece que o texto de Isaías está casado, está junto, escrito no mesmo papel de Apocalipse 18. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali sua tenda. E no final só os animais selvagens é que vão ficar ali. Forte, né, meus irmãos? Então, ok. Vamos continuar, então. Vamos voltar lá em Isaías, capítulo 13. Vamos, então, começar a destrinchar esse pedaço, do 17 até o 22, tá bom? Olha só. Eis que eu despertarei contra eles os medos. Aí, se você é uma pessoa que lê e tipo assim, a gente que lê Bíblia, a gente tem que ler prestando atenção e mastigando a palavra. Aí você mastiga, 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 mastiga. Quando você pensa que tá pronta para engolir, você mastiga mais um pouquinho. E aí você pega mais um pouquinho de garfo com um pouquinho de comida, bota na boca e mastiga, 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 com calma, refletindo, pensando no que está dentro da sua boca. Então, se eu fiz uma comida com cebola, com alho, com pimentão, com cebolinha, e eu fiz um arroz com aquilo, eu não estou comendo um arroz. Mas se eu mastigo, mano a mano que eu mastigo, eu começo a perceber, tem cebola, tem alho, tem também isso. Não, isso aqui é um gosto que eu não tô conseguindo entender o que é. Aí você mastiga mais. Não, isso aqui é pimentão. É um pimentão picante, né? Assim nós temos que ler a Bíblia. Agora, se você simplesmente pega o garfo do arroz, joga na boca, mastiga e engole, você come rápido, você não sabe nem o que você está comendo. Se eu leio correndo aqui, eis que eu despertarei contra eles os medos. Alguém que não tem essa habilidade de refletir no que lê, vai pensar que esses medos aqui é medo de paura, medo de medo, tipo, eu tenho medo de fantasma, eu tenho medo de sair sozinho, eu tenho medo disso, eu tenho medo de sei do que. Se você ler assim, você vai ver isso, é isso que eu despertarei contra eles, contra quem? Contra esse povo da Babilônia que está sendo, né, ali no dia do Senhor, os medos, então eles vão ter muito medo. Só que na realidade, esse texto, ele vai muito além do medo. O medo aqui, como sentimento nas pessoas que vão estar nesse dia do Senhor, vai ser um sentimento de prazer comparado à aflição das pessoas daquele dia. Medo aqui é uma palavra muito fraca para se referir à característica do sentimento das pessoas daqueles dias. O que eu quero dizer então? Aqui esse tal medo é um povo que Deus vai despertar contra eles. Então, quando você lê esse texto aqui mastigando e estudando ele, com certeza, e pensando, você vai ver que eis que eu despertarei contra ele os... Olha aí, eu não sei se esse os é uma chamada preposição, não sou brava em gramática. As professoras e os professores aí de português e de gramática que me corrijam, né? Mas quando você vê aqui os medos, você não está vendo aqui só um discurso de sentimento, mas você está vendo um nome de um povo. Deus, ele vai despertar um povo e esse povo se chama medo, tá? Como eu sou brasileira, tem um povo que se chama medo. E aí eu fui lá na internet procurar quem são esses medos. E aí eu achei o seguinte, tem muito mais aí, se você quiser pesquisar depois pesquise, para não dizer que eu estou inventando bolota, mas olha só. Os medos foram uma das tribos de origem ariana que migraram da Ásia Central para o Planalto iraniano. Durante a antiguidade, eles vieram no Irã. Então, esse tal povo medo aqui, hoje é o atual Iraque, o povo iraniano, tá bom? Tá.
Deixa só isso aí, só para guardar. Guarda na gaveta, vamos continuar. Então a Bíblia diz que Deus vai despertar um povo de origem iraniana, né? Ou ariana, mais conhecida no passado. Um povo de origem ariana, né? E esse povo não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus os transtornou. Ora, se está dizendo que a Babilônia, no final, o final dela vai ser como o final de Sodoma e Gomorra, significa que ela vai ser completamente aniquilada da existência humana. As pessoas descendentes de Sodoma e Gomorra hoje não tem mais. Porque quando Deus tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, os habitantes da cidade que estavam ali estavam dormindo. Foi o dia, estava amanhecendo, o anjo estava arrancando Ló pelo braço. Apenas eles tomaram um certo prumo na caminhada deles, caiu o fogo do céu e consumiu a todos. Então, provavelmente, não sobrou descendente sodomita ou de Gomorra, porque Deus queimou, fulminou tudo e o povo foi esquecido da face da terra. Talvez, pode ter sido que tem alguém que saiu da cidade e viajou, mas eu acho muito difícil, principalmente porque Sodoma e Gomorra era uma grande cidade. Era uma grande metrópole, cidade de comércio, tá bom? Mas ok. No versículo 17, o profeta cita o despertar de um povo sanguinário, os medos. Babilônia, meus amados, no livro de Apocalipse, capítulo 19, é chamada também a joia... no versículo 19 do capítulo 13 de Isaías. Deixa Apocalipse para lá um pouquinho. Mas ela é chamada, essa Babilônia é chamada a joia dos reinos. Opa! Então, meus amados, olha que a Babilônia é chamada a joia dos reinos. No versículo 20, sempre de Isaías 13, tem a sentença final, dizendo que ela, depois da ira de Deus, nunca mais será habitada. Como assim, meus irmãos? Que mais ninguém morará nela de geração em geração. Será esta a Babilônia do rei Nabucodonosor? Voltando aqui ao início do discurso lá, será que Isaías estava profetizando para uma Babilônia do rei Nabucodonosor? Não, meus irmãos, pois parece que Isaías profetizou a respeito da Babilônia pelo menos 300 anos antes de Nabucodonosor. Então essa Babilônia aqui não tem nada a ver com a Babilônia de Nabucodonosor e Daniel. Se você vai comigo em Isaías, capítulo 13, versículo 19, você vai ver que se refere ao dia do Senhor. Diz que o estado final dela será como de Sodoma e Gomorra. Além disso, no passado, a Babilônia foi reconquistada por outros povos, mas nunca foi destruída por um completo. E nunca foi destruída por um cataclisma, ou seja, como foi o caso de Sodoma e Gomorra, que fogo caiu do céu. Se você olhar lá, a prova disso é que atualmente a região da Babilônia tem aproximadamente 250 mil habitantes. A região da Babilônia tem aproximadamente 250 mil habitantes. Se a gente for controlar agora, né, a informação atualizada, provavelmente tem mais. Mas até onde me foram dados os dados, era 250 mil habitantes na região da Babilônia. Quer dizer, tem gente morando lá. A antiga Babilônia hoje é o atual Iraque. Babilônia surgiu com Nínive. Nós não podemos jamais nos esquecer desse detalhe. Tem um livro, tem um vídeo que eu falei, aqui a maioria já ouviu, quando eu falei o seguinte, Babilônia, a grande meretriz, o Vaticano será destruído. Dá uma olhada aí, vocês vão ver mais a profundo quando eu começo a estudar do rei Nimrod. Mas basicamente ele é um dos descendentes de Noé. Um dos filhos de Noé era vô do Nimrod. Nimrod foi um dos primeiros homens depois do dilúvio. A história conta que o reino de Nimrod foi o primeiro reino grande depois do dilúvio. Ele foi a pessoa que construiu a primeira cidade depois do dilúvio, a primeira grande cidade. E o orgulho dele subiu tão a cabeça que ele quis construir a chamada Torre de Babel. E a gente vê essa história na Bíblia, né? Você se lembra dela?
Então, entre esses e muitas outras provas, entendemos que Isaías está se referindo à Babilônia no seu último estado, isso é, a Babilônia dos últimos dias. Se você olhar no dicionário, o significado da palavra Babilônia significa confusão, confusão. E basicamente, meus irmãos, foi o que sempre houve na Terra, confusão. Desde a época de Nimrod até os dias atuais, a gente tem confusão no mundo inteiro. A gente vê saindo dali, meus irmãos, toda a cultura pagã no mundo inteiro. Eu poderia entrar a fundo aqui e explicar mais sobre Babilônia, né? Mas tem vídeo já feito para isso. Se eu achar o link, eu tenho que me lembrar e ter paciência. Mas se eu achar o link, eu vou anexar ele abaixo no vídeo. Aí depois você corre lá, clica e escuta o vídeo. Porque eu vou estar falando muito tempo. Eu falei mais de 1 hora sobre o discurso do Império Babilônico, tá bom? Bom, isso nos leva a fazer um passeio em Apocalipse, capítulo 17, onde a Babilônia é chamada de a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vamos ler Apocalipse, capítulo 17? Vamos lá, com calma, sempre com calma, porque se a gente começa a perder o fio da meada aqui, daqui a pouco a gente, né, dá os números. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 17... Deixa eu achar aqui. Apocalipse, capítulo 17. Olha só. Vai citar o despertar de um povo... deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Lá embaixo. Assim, eu já estou do lado de cá, eu estou lendo ainda lá. Ó, Apocalipse 17 fala de uma grande meretriz montada numa besta, e na fronte desta mulher, grande meretriz, tem escrita as suas origens, isto é, ela é filha da Babilônia. Então eu vou ler aqui. A descrição da grande meretriz, quer dizer, tem uma grande meretriz, aparece uma mulher aqui. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Olha só, todas as características dela, ó. Se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Então a gente entende que essa grande meretriz se envolveu com o mundo inteiro. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. Então são 2 personagens, uma mulher e uma besta. A mulher montada numa besta. Escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Detalhe, quando a gente lê chifre no livro de Apocalipse, a gente está entendendo que está se referindo a reinos. Então são 10 reinos. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vamos pensar, o que está escrito na cabeça dessa mulher, na fronte da mulher? Babilônia, a grande. E se você ler na sua Bíblia, tá tudo com letra diferente, né? Tudo com letra maiúscula. E muito, muito chamativo aqui. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. A mãe das meretrizes. E se você começa lá no 17, a descrição da grande meretriz. Quer dizer, essa meretriz, que se refere a Apocalipse 17, é filha da Babilônia a grande e das abominações da terra. Essa é mãe das meretrizes e também mãe das abominações da terra. Então, tudo que não é de punho religioso vai para punho de comportamento abominável dos homens. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Você lembra que lá em Lucas 21 começa falando de Jerusalém sitiada, da perseguição, vocês vão ser entregues, né? Vão ser perseguidos, muitos de vocês vão morrer por causa do meu nome, né? Então basicamente é isso que está falando aqui. Bom, mas deixa cá, vamos continuar, vamos lá.
Então você vai ver que Apocalipse 17 fala de uma grande meretriz montada numa besta, e na fronte desta mulher, dessa grande meretriz, tem escrita as suas origens, isto é, ela é filha da Babilônia. E o capítulo então descreve as características desta grande meretriz, desta mulher. E se você prestar atenção, você vê que ela tem, lá no versículo 6 de Apocalipse 17. Então vi a mulher, sempre essa grande meretriz montada numa besta, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças. Quem tem as 7 cabeças e os 10 chifres é a besta. E que leva a mulher, carrega nas costas essa coisa, né? A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Nós vimos no outro vídeo, estudando, né, o Vaticano será destruído, e tem um outro vídeo também falando do Império de Nimrod, né? A gente vê que é um reino que foi e já não é, mas ele vai voltar, e vai voltar por pouco tempo e caminha para ser destruído. Mas nós vamos ler isso aqui mais à frente. E aqueles que habitam sobre a terra, quer dizer, no planeta inteiro, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, como sempre, né? Sempre teve os adoradores aí da besta. Vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer, o reino vai voltar. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. A mulher é sempre essa chamada grande meretriz. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Enfim, vamos lá no versículo 15 de Apocalipse, capítulo 17. Vamos lá. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. E a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Gente, quem vai destruir a tal da meretriz é a besta. E os chifres, os 10 reinos que vão preceder a besta. Porque o seu coração incutiu Deus que realizassem, e o seu pensamento e executem e deem à besta o reino que a possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Meus amados, aqui eu não entrei a fundo nesse estudo, mas eu particularmente acredito claramente que essa mulher, essa grande meretriz, é o Vaticano. Todo mundo pode chamar do que quiser, a grande cidade, não sei o quê. Mas eu particularmente acredito que a chamada grande meretriz, ela é o Vaticano. Ela é descrita como vestida de púrpura. Ela é descrita como quem tem um cálice de ouro cheio do sacrifício, né, da morte dos santos. E foi eles, o Império Vaticano, né, o Império Papal, que perseguiu os santos na Inquisição. E sempre tá aí cheio de coisas, né, inventando, ensinando para o povo tudo que é blasfêmia contra Deus, é contra Deus, tá? Mas eu fiz esse estudo, tá aí no canal, tem que ter a paciência de olhar. Mas aqui eu tô falando o seguinte: você vê no versículo 15... que a besta vai destruir a mulher, porque vai odiar a mulher. Então todo o reino da terra será único e exclusivo da besta e dos 10 chifres, tá? Mas vamos lá. O capítulo 18 já se refere então à queda da Babilônia da época, isto é, dos últimos dias. Peraí. O versículo 17 de Apocalipse se refere à mulher, a grande meretriz, a grande prostituta, que se prostituiu com todos os reis da terra. E depois você vai ver que a própria besta, na qual estava apoiada a mulher, mata a mulher e bota fogo na cidade da mulher. E agora no capítulo 18 de Apocalipse, você vai ver a queda da Babilônia, da cidade da tal da Babilônia dos últimos dias.
já refere à queda dela, isto é, dos últimos dias. Olhemos que coisa curiosa, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 18, versículo 9, está escrito o seguinte. Deixa eu achar aqui. Ora, só o versículo 9? Sim. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, 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 tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Então nós estamos vendo aqui a queda da terra e os reis da terra chorando por de longe, vendo a sua destruição. Quem são os reis da terra nos dias finais? Pensa comigo, segundo você, quem são os reis da terra nos últimos dias? Basta você dar uma olhada aí, geral, você vai descobrir que são os senhores do mundo. As grandes famílias que dominam a terra, esses políticos corruptos, né? E pessoas que estão infiltradas aí na sociedade e eles fazem parte da cabeça da pirâmide que governa o mundo inteiro sob o olho de Horus, que é o próprio Satanás. O que ele falou para Jesus? Quando ele levou Jesus para tentar no deserto lá, ele chegou um momento que ele fala assim: você vai prostra diante de mim. Porque se você se prostrar diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. Quando ele falou essa frase, todos os reinos da terra, ele mostra para Jesus todos os reinos da terra. Eu acredito que quando ele dá aquela visão para Jesus de todos os reinos da terra, ele mostrou para ele do primeiro, de Nimrod, até o último momento de reino na terra que vai ter. Então hoje você tem aí o reino de Trump, você tem o reino do presidente do Brasil, você tem o reino dos senhores do mundo, né? Que querendo ou não é um todo, que abrange todo o planeta. É isso que Satanás prometeu para Jesus. Todo aquele que se prostra, né? Ele promete isso: eu vou te dar fama, eu vou te dar sucesso, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar o reino, né? Todos os reinos da terra. E aqui essa tal Babilônia está sendo destruída. E os reis estão chorando por causa disso. Por quê? Porque com ela vai a fama, o poder, o sucesso, o dinheiro, o poder, né? A gente vê aí a decadência de tudo isso. Mas vamos lá, meus amados. Eu estou deixando essas palavras para fazerem vocês pensarem no desfecho final. Vamos ver um detalhe. Na fronte da grande meretriz tem uma marca que declara de quem ela é filha e devota. Você parou para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? Na fronte da grande meretriz, na fronte, por que é na fronte? Tem uma marca, tem essa declaração. Se você quiser, eu volto lá e leio. Babilônia grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Está escrito lá. Vamos ver um detalhe. Na fronte da grande meretriz tem uma marca que declara de quem ela é filha e devota. Em Apocalipse, capítulo 13, vemos o surgimento de duas bestas. Mas o curioso é o que está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, do 14 ao 17. Vamos ler? Então vamos lá. Apocalipse 13, do 14 até o 17. 13, 14 ao 17. Deixa eu encontrar aqui. Olha. 13, 14 a 17. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas também ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só, meus irmãos, lá em Apocalipse 17, eu vejo que a mulher tem uma declaração, uma marca, um nome escrito, e esse nome é um mistério.
Babilônia Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Em Apocalipse 13 diz que é obrigado as pessoas a terem o nome, o número ou a marca da besta. E quem é a besta, meus amados? Quem é essa besta? Né? Se levanta não só um novo e mundial ídolo no mundo, essa é a própria besta. E veja que todos serão obrigados a colocar a sua marca. Não sei se é um microchip, mas eu, Ana Paula, meus irmãos, começo a crer que essa marca vai ser traduzida nos computadores. Toda vez que um computador lê a marca na frente das pessoas, eles vão ler o seguinte: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É só para pensar. Eu quero ler com os irmãos, para não ficar uma coisa no vazio. Eu quero ler Apocalipse capítulo 13. Literalmente, o Apocalipse capítulo 13 todinho. Eu quero ler ele. Porque ele descreve a vinda de duas bestas, para não ficar uma coisa vazia. Vamos ler. João, na ilha de Patmos, ele então tem uma visão em espírito. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. Olha aí, 10 chifres, 7 cabeças, igualzinha a besta que está lá sustentando a grande meretriz, aquela mulher vestida de púrpura. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Sobre os reinos, cada um dos reinos dessa besta são nomes de blasfêmia. Blasfêmia contra Deus e contra tudo que Deus criou, né? A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como urso e boca como leão. Engraçado, né? Lá em Daniel, a gente tem esses reinos. O reino do urso, o reino do leopardo, né? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram quem? O dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Presta atenção. Tem um estudo que eu vou tentar achar aqui no meu canal e pôr o link, que eu declaro para os irmãos que essa besta que emerge do mar é um reino que surge na terra. É o chamado reino da besta. E esse reino, ele tem as características daqueles que estão lá no livro de Daniel, como leão, como leopardo, como urso. E o quarto animal é uma besta. Por quê? É uma mistura de todos os reinos passados, só que de modo muito mais abominável. E a ferida mortal, né? Eu falo também que tem um episódio que Daniel, o rei, ele teve um sonho de uma grande árvore que dominava sobre todos os reinos da terra. Quem teve esse sonho foi o rei Nabucodonosor. E ali ele conta para Daniel o sonho que ele teve. Eu sonhei que tinha uma grande árvore. Seus ramos, eles eram grandes, né? E eles faziam sombra sobre toda a terra. E nos seus ramos pousavam pássaros de todos os tipos. Até que chegou alguém e cortou a árvore, mas não cortou ela por completo. E aí deixou só o junco, né? Só aquele pedacinho dela que pode crescer uma nova árvore. Só que cortou, essa árvore cai. E aí então ele colocou uma corrente nesse junco que sobrou no chão. Aí Daniel tem uma interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Ele fala: meu rei, essa árvore é o teu reino, frondoso, poderoso, que dominou sobre os homens da terra. Porque na época do rei Nabucodonosor, realmente, a Babilônia física foi um reflexo da Babilônia espiritual que tem dominado o mundo inteiro. O império do rei Nabucodonosor, talvez, ele perdeu só por de Salomão, de tanto que ele era glorioso e poderoso e conquistou realmente muitos povos. E ali então Daniel fala que aquela árvore simbolizava o reinado do próprio reino Nabucodonosor. Só que aí veio outro império e assolou com o império da Babilônia. Não sei se foi o persa, não lembro, porque aqui eu teria que voltar na história, né, dos 4 reinos, que um derrubou o outro e tal. Mas o Império Babilônico foi o primeiro. E ele foi golpeado com um golpe de morte. Só que aí foi colocado uma corrente. Não foi uma coisa completamente aniquilada. A raiz daquela árvore não foi levada. E aí, muito tempo depois, você vê o ressurgimento do Império Babilônico. Quer dizer, o Império da Babilônia, ele simboliza o império do próprio Satanás na Terra. O estudo mais ou menos fala sobre isso, tá bom?
Por isso que fala aqui dessa ferida mortal que foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quer dizer, o império volta e toda a terra se maravilha. E adoraram o dragão, quer dizer, a Satanás, porque ele deu a sua autoridade à besta. Gente, é o que ele falou para Jesus: se você prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. O primeiro reino foi o reino da Babilônia, de Nimrod. E esse reino tem caminhado até os dias atuais. Mas está escondido. O apóstolo Paulo, aqui estou falando muita referência bíblica, e essas todas eu não vou pôr no vídeo, tá? Vocês têm que anotar agora. Mas lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia fala que o espírito dele já está atuando na terra. Mas ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for retirado, afastado. Então a gente vê um império. E um império ele só funciona se tem um rei que domina por ele. Todo império tem que ter um rei, tem que ter um governante, tá? Então vamos lá. Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 21, você vai ver sobre isso também, e os vencesse. São os santos da tribulação que a gente estudou inúmeras vezes aqui no canal. Que também está lá em Apocalipse, capítulo 12, o finalzinho, né? Capítulo 12 de Apocalipse, mais ou menos o versículo 17. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quer dizer, o império da besta vai dominar o mundo inteiro. É o império mundial que a gente está esperando aí, né? A Bíblia fala de um governo mundial e o mundo está puxando para um governo mundial e se preparando para um governo mundial. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se mata pela espada vai. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Por quê? Porque Apocalipse capítulo 13 ele fala da perseguição dos santos por 42 meses. Quem vai entrar nesse cenário foi quem matou pela espada e quem levou para o cativeiro. Quer dizer, a espada é a palavra de Deus. Se eu uso a palavra de Deus de modo errado, de modo torto, eu distorço o entendimento, eu posso acabar levando muitos para a tribulação comigo. Então, se eu levo você para passar para a tribulação comigo, tenho que ser levado também para o cativeiro. E se eu usei a palavra de Deus para te confundir a cabeça, e você vai morrer por causa da coisa que você acreditou errado, porque a Bíblia fala que a besta vai perseguir os santos e vai vencê-los, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, vão ser decapitados, eu também vou ser decapitado. Bom, e depois a gente continua na besta que emerge da terra. Primeiro uma besta que emerge do mar, a Bíblia fala que o mar é um grupo de multidões, tribos, povos e línguas. Quer dizer, ela surge no mundo inteiro. É um novo reino de Babilônia voltando na terra. É a cabeça que foi cortada de morte que volta à vida, mas por pouco tempo, porque pouco tempo lhe resta. Agora você vê junto com ela uma besta que emerge da terra. Vamos lá. Vi ainda outra besta emergir da terra. Por que besta? Porque besta é um animal sem controle. Besta, ela não é nem classificada como um animal, de tanto que ela é perversa. Não tem uma identidade precisa, mas é tudo relacionado à maldade, à perversidade e à morte. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quer dizer, existe uma entidade que vai estar por detrás do próprio império da chamada Nova Babilônia. A ponto que vai ter que ser feito uma imagem, uma adoração. Olha lá. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais e lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que ferida a espada sobreviveu. Tá? E lhe foi dada comunicar fôlego à imagem da besta. Eu não sei que mistério é esse, mas existe esse mistério, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu não sei o que é isso, irmãos. É um mistério, só quem estiver lá que vai saber. Mas o negócio aqui fala isso. Tem uma imagem, e quem não adorar a imagem
vai ser morto? Eu não sei. Talvez a imagem é uma central de bancos de dados e ali você vai ter que, toda vez que você vai comprar ou vender, você vai ter que passar a sua fronte ou a sua mão direita e aquela imagem vai perceber que você passou, quer dizer, você a adorou, na linguagem do apóstolo João pode ser isso, então ela vai te liberar para você comprar e vender, mas se você não tem a marca da besta, você vai passar diante da imagem o quê? Então, se você não tem a marca da besta, você vai ser perseguido e morto? Não sei. Talvez João, ele viu um computador, né? Ele viu alguma coisa altamente tecnológica, e quando ele via as pessoas passando a fronte ou passando a mão direita, talvez ele entendeu aquilo como adoração, porque olha só, quando eu põe a fronte, né, essa parte em cima dos meus olhos aqui, provavelmente a pessoa vai ter que se pegar, vai ter que se inclinar de algum modo. Ela vai ter que prostrar diante do leitor óptico ali daquele computador. E ali ele vai então ler a marca da besta, ele vai ler o número daquela marca. Ou então a pessoa vai ter que dar a mão direita. Como sentido, vocês veem, por exemplo, o Papa, ele tem esse hábito de dar a mão para ser beijada. Isso é um ato de adoração, né? Então ela vai ter que colocar a sua mão ali diante do leitor óptico. Talvez esses gestos que o João via na sua visão, na sua época, ele interpretou como uma adoração. Então quem não passar a marca, né, diante da imagem da besta que tem poder para falar, e hoje a gente vê o computador como ele fala, e só para entrar aqui num detalhe, eu não sei se vocês têm visto aí o Google Assistente. Aqui na Europa tá virando uma febre. No nosso telefone, outro dia apareceu no meu telefone aqui o assistente Google. Oi Google, fala Google, né? E você chama ele, ele pergunta, bom dia, muito bom dia, o que eu posso fazer por você? E aí você pergunta a hora, ele te responde, você faz qualquer pesquisa, ele te fala. Você literalmente você conversa com o telefone e ele vai te respondendo. Você pede para ele uma rádio, aí ele puxa para você a sintonia da rádio. E aí tá passando na televisão a propaganda dele do Google Assistente, que você compra um aparelhinho, você põe ele dentro da sua casa e ele se conecta com a televisão, com o forno, com a máquina de lavar roupa, com o que você quiser que tiver autonomia dentro da sua casa. Curiosamente, esses dias apareceu aqui na Itália a propaganda de uma máquina de lavar roupa que fala. E ela é inteligente. Então você vê hoje uma nova geração de eletrodomésticos que vão se conectar a um assistente Google. Então você fala já no seu celular, lá no seu trabalho, você fala para ele o seguinte, liga o ar-condicionado porque está fazendo calor. Quando eu chegar do serviço, eu não quero a casa quente, né? Aí você manda ele vai e liga o ar-condicionado da sua casa. Hoje nós temos aí um sistema de inteligência que você põe um telefone no bolso e entra dentro de uma loja da Amazon Prime, um negócio assim, e você vai pegando as latinhas, tudo que você quiser e põe na sua bolsa e sai como um ladrão, né? Você enche a bolsa e sai sem pagar. Porque ele tem um leitor óptico do seu celular. Então, mano a mano que você vai pegando, ele já vai computando na sua conta bancária e descontando o valor da conta. Então, isso é uma nova geração de tecnologia inteligente e interativa com o ser humano. Agora, aqui fala que quem não adorar a imagem da besta vai ser morto. Não dá para a gente começar a ver a nuance do que poderia ser uma imagem da besta para o apóstolo João naquela época? Talvez ele viu um dispositivo eletrônico e que aquele dispositivo ele vai ter poder para falar. E ali a pessoa ela vai ter que estar conectada àquele dispositivo eletrônico através de uma marca na fronte ou na mão direita. E se ela não tiver essa marca na fronte ou na mão direita, o dispositivo eletrônico não vai reconhecer aquela pessoa como legalizada para estar dentro do governo, do império do anticristo, digamos assim, da besta. Então vai ser denunciada. Olha, fulano de tal não tem a marca, não é identificado no nosso sistema de computadores. Aí vai vir o império, os soldados vão pegar a pessoa, vão levar e decapitá-la, vão torturá-la, vão prendê-la. Talvez essas pessoas vão ser presas nos depósitos da FEMA, nos grandes supermercados Walmarts. Talvez essa pessoa vai ser presa nos campos de futebol aí, que estão aí pelo mundo inteiro, que debaixo tem túneis e túneis que perdem de vista, como prisões. Não sei.
Mas eu sei que quanto mais a gente caminha no tempo, mais a gente está vendo a formação de sistemas tecnológicos que vão se aproximando do que está falando Apocalipse. Pode ser isso. Eu sempre pensei, o que pode ser essa imagem da besta? Quer dizer, porque a ideia que nós temos é que cada pessoa vai ter que ter isso dentro da sua própria casa. E ela, como um todo, está conectada a nível mundial com todos os habitantes da Terra. Então, só vai poder comprar e vender quem tiver a marca dela. Quer dizer, um identificador digital, vamos chamá-lo assim. E esse identificador digital, provavelmente, traduzido no sistema do computador, deve estar escrito o seguinte: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. De modo codificado, é claro. Não vai estar escrito claro e limpo assim em todas as línguas. Mas quando aquilo for lido pelo sistema, né, de computação, a tradução final é essa. E é engraçado que os senhores do mundo, se a gente começar a dar uma olhada no material aí que se refere aos senhores do mundo, a gente vê que eles usam muito de hábitos, né? É o olho de Horus, tradições egípcias, tradições ocultistas, rituais. Então eles cultuam essas coisas. É muito claro, então, que é isso que pode estar escrito, né? Ali. Bom, conjectura, é suposição, é uma visão daquilo que a gente está juntando aqui pelo que nós estamos vendo. Imagina o dispositivo eletrônico. Aí você vai lá e fala assim, bota a roupa para lavar. Você só carregou a máquina de lavar, pegou a roupa que você queria lavar e pôs dentro dela e fechou. Só que aí você esqueceu, esqueci de botar a máquina para lavar. Você está já no seu serviço, trabalhando. Você pega o seu telefone conectado, aquele dispositivo dentro da tua casa e fala, olha, manda ligar a máquina. Como a máquina de lavar roupa é inteligente, ela já está conectada com o dispositivo, ela inicia o ciclo de lavagem. Bota para registrar o seriado The Walking Dead, né, que é um seriado de zumbi que todo mundo gosta, né? Muita gente gosta, todo mundo não, eu não. Muita gente gosta. O dispositivo ele tem poder para se conectar ao decodificador da televisão e botar para registrar a Sky na sua casa. Gente, depois vocês estudam tudo isso que eu estou falando, vocês vão achar muita coisa aí que bate. Mas vamos continuar com o estudo aqui, porque realmente, né, vamos ver aqui o que eu escrevi. Agora em Apocalipse 17, capítulo 17, do 21 ao 24, vemos a destruição definitiva da tal da Babilônia. E aqui se cumpre Isaías capítulo 13, 19. Então vamos lá ler isso aqui. Eu pedi aqui Apocalipse capítulo 17 e pedi para ler do 21 até o 24. Apocalipse 17, do 21 ao 24. É isso mesmo? Mas tem 21? Não tem 21 a 24. Acho que é 18, meus irmãos. Desculpa aqui. Acho que é 18. É sim, é 18 do 21 ao 24. Deixa eu consertar aqui nas minhas anotações, que essa aqui eu mando pro vídeo. Apocalipse, capítulo 18, do 21 ao 24. Você vai ver aqui, então, a destruição completa. Eu já li esse capítulo, eu vou ler de novo rapidinho. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e a arrojou a pedra dentro do mar, dizendo, assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Aí voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarim, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca mais, jamais haverá em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E olha só o que a elite global faz. O que está por detrás da elite global? Ocultismo e satanismo puro. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Olha a culpa, o sangue, né? E aí eu pedi para ler também Isaías 13, vamos voltar lá, versículo 19. Isaías 13, só o 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus a transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. E aí continua. Mas vamos lá.
Isaías 13 e Apocalipse 17 fazem cumprir o que era pedido pelas almas no 5º selo. Agora vocês vão dar número comigo aqui, eu sei. Mas olha lá onde é que eu fui parar, no 5º selo. Vamos ler comigo o 5º selo? Eu quero ler com os irmãos o 5º selo. Onde é que tá? Mas a gente acha. Deixa eu achar aqui. O 5º selo. Olha aqui. Quando ele abriu, quem abriu o 5º selo? Jesus, né? Quando Jesus abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um lhes foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo. Por quê? Porque até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a morte dos mártires, né? Da tribulação, da grande tribulação e dos dias atuais também. Então, Isaías e Apocalipse, eles vão simplesmente cumprir o pedido dessas almas, que de tempos em tempos tem clamado a justiça do sangue inocente que foi derramado sobre a terra. Pois foi a grande Babilônia, né, a grande, que perseguiu os santos até o final dos tempos. Perseguiu os profetas e todos os mártires. Veja que o 5º selo é um clamor de justiça para as almas. E Apocalipse 17, Deus age vingando todos os mártires. Provavelmente a Babilônia vai ser destruída no final da grande tribulação. Depois que você leu o 5º selo, curiosamente, você vai ver exatamente o 6º selo, onde vemos a ruína final de tudo. Eu vou ler para os irmãos. Vi Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. Olha aí os sinais no céu de novo. Olha aí os sinais no céu. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Por quê, meus irmãos? Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então eu vos convido a voltar comigo lá em Isaías capítulo 13. Capítulo 13, você volta lá em Isaías capítulo 13, versículo 13. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, como um rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado e aquele que for apanhado cairá a espada. Então você põe aí Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante. 6, 12 em diante. E lá em Apocalipse capítulo 6, você escreve Isaías 13, 13. Você pode pôr até mais um pouquinho antes, porque aqui, ó. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo a nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então você põe aí Isaías capítulo 13, versículo 10 na frente lá do 6º selo. Isaías 13, 10 em diante. Falam exatamente da mesma coisa. Ora, se Isaías capítulo 13 está se referindo à profecia contra a Babilônia, você vê então o juízo de Deus na grande tribulação contra os perversos. Espero que eu tenha conseguido ser claro e não esteja confundindo a cabeça de ninguém. Olha só. Olha só, olha só, olha só. Depois vem o 6º selo, onde vemos a ruína final de tudo, e se casa beníssimo com Isaías capítulo 13,
do versículo 12 ao 13, que eu já acabei de ler aqui com os irmãos, né? Agora, continuando aqui, que nós já estamos caminhando para terminar o estudo, né? Que eu estou conseguindo fazer isso aqui por um milagre. Vemos, então, depois da queda da Babilônia, tudo isso que eu estou falando aqui, alegria, que está lá em Apocalipse capítulo 19, vemos um grande júbilo no céu, se referindo à vitória desta queda. Vamos lá então ler capítulo 19 de Apocalipse? Sim, porque eu não posso falar e ficar sem a prova bíblica para os irmãos. Eu sei que eu estou lendo bastante, já estamos caminhando por 1h30 de estudo aqui, mas vamos lá, estudo é assim, né? Está estudando. Apocalipse capítulo 19 está escrito, o júbilo no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. Olha lá os santos no céu, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Olha aí o juiz de Deus em cima, né? Pois julgou a grande meretriz, que é aquela mulher que estava sentada na besta com o nome escrito na fronte, um mistério. Mistério por quê? Porque a Babilônia no mundo sempre foi um mistério. A gente só tem entendimento do que é essa Babilônia uma vez que o Espírito Santo nos revela. Que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram. Então foi o primeiro momento de aleluia. Agora tem um segundo momento de júbilo. Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, o Deus todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Olha aí a conclusão do final dos tempos. São chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Já está pronta, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, a noiva de Cristo são todos os homens, né, que viveram pelo ato de justiça dos santos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, que são os convidados, né? São essas e verdadeiras as palavras de Deus. Aí eu vou lá no versículo 11 do capítulo 19. Vi o céu aberto, sempre dentro do mesmo capítulo, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Jesus aqui, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão só ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Olha lá, um manto tinto de sangue. E olha lá o quinto selo das almas clamando pela justiça. E aqui você vê Jesus com um manto tinto de sangue. Quer dizer, quase como se ele dissesse, isso tudo está acontecendo por causa da vingança da morte que foi derramada na terra do sangue dos inocentes. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir quem? As nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus. Olha lá Jesus, então, no dia do Senhor. Tem no seu nome, no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Reis do Rei, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela
Diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Li todo o capítulo 19 de Apocalipse, porque é só assim que a gente vai entendendo a coisa. Eu convido a todos vocês depois voltarem nesse estudo, anotando e lendo vocês mesmos todos esses textos. Mas vamos lá. Vemos alegria depois da queda da Babilônia. E aí está aí o capítulo 19, o júbilo no céu e toda a descrição da justiça de Deus sobre os ímpios. Mas em contrapartida, se a gente vai lá em Isaías, olha lá, vamos voltar em Isaías agora. Se a gente vai lá em Isaías, capítulo 14, agora eu já estou mudando o capítulo aqui com os irmãos, vemos a mesma festa que está lá em Apocalipse 19. Nós vamos ver em Isaías 14, aonde tem um hino triunfal. E neste hino chega um momento que descreve a chegada do grande opressor no próprio inferno. Faço uma pausa e vou ler com os irmãos então Isaías capítulo 14. Olha aqui, como que o estudo é profundo. Hino triunfal é o título na minha Bíblia. Hino triunfal, deixa eu só fazer um negócio, ok. Hino triunfal sobre a queda da Babilônia, olha lá. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó, e os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão seus opressores. A gente está vendo aqui o reino milenar, tá bom? Basicamente. No dia em que Deus vier a dar este descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este montejo contra o rei da Babilônia e dirás, olha lá, o rei da Babilônia. O rei da Babilônia. Eu disse, meus irmãos, que o império babilônico, o império da besta, né? É o império da besta, é o império da Babilônia. É a Babilônia que sempre reinou na terra, desde Nimrod. E esse império, ele tem um rei. E o rei é a besta que surge da terra. E o rei que surge da terra é o anticristo. Mas vamos lá. Como cessou o opressor? Cessou é parou, né? Como parou o opressor? Como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos perversos, porque o rei, ele tem junto com ele um exército que também de gente cativa que maltrata e faz injustiça. E a gente está vendo esse tempo todo na vida, na terra, né? O mundo jaz no maligno. A gente tem visto um mundo perverso, não tem justiça. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser, pecado daqui, pecado dali, perversidade, blá, 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 blá. Que feriram os povos com furor, com golpes incessantes, a gente não vê justiça nunca em lugar nenhum, e com ira dominavam as nações, é o que está acontecendo, com perseguição irreprimível. Quem pode parar os senhores do mundo desde a época de Nimrod? Ninguém, eles sempre mataram e perseguiram os pobres e pequeninos, dizendo assim. Já agora descansa, está sossegada toda a Terra, eu diria todo o planeta Terra, nesse momento, então entra no período do descanso. Reino milenar, né? Todos exultam de júbilo. Tem quem diz que o reino milenar vai ser no ano 8000. Acho que é isso, ou no ano 7000, peraí. É assim, no ano 7000, tá? E ele tem a transição do 7º milênio para o 8º milênio. E o número 7 é o número da perfeição, o número 8, se eu não me engano, entra no descanso eterno. E a terra aqui já não vai mais passar por tribulações. E os cedros do Líbano exclamaram, desde que tu caístes, ninguém já soube contra nós para nos cortar. Desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. Quer dizer, quando o império de Satanás, eu chamaria assim de modo resumido, cair, mas ninguém vai poder voltar a praticar maldade na terra, injustiça na terra. O além, olha só, o além desde o profundo se turba por ti. Se turba, se contorce, se espanta, se põe a pensar.
Agora nós vamos ver aqui do versículo 9 em diante, como que vai ser o retrato da chegada desse homem que acabou com a terra, que arrasou. Eu diria que é o próprio anticristo, né? Alguma coisa do gênero. Pode ainda ter um pouco de mistério por detrás disso, mas basicamente você vai ver a recepção que vai cair com o sopro da boca de Jesus quando ele chegar no além. Olha só, o além, desde o profundo, se turba por ti. Desde o profundo, quer dizer, todo o além, tudo que está relacionado com o mundo dos mortos. Porque aqui, se a gente começa a ver, nós vamos entrar lá no lago de fogo e enxofre, quer dizer, o inferno, o lago de fogo e enxofre, a morte. A gente vê em Apocalipse capítulo 20 que o próprio inferno, a morte, é tudo lançado no lago de fogo e enxofre. Então é um todo. Eu chamaria esse além de o mundo dos mortos, o mundo das trevas, ok? Mas olha só, o além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Quer dizer, vai ter uma chegada, e aí o além vai vir ao encontro. Ele, por tua causa, desperta as sombras, olha só, as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem, tu também, como nós, estás fraco? Porque foram antes homens que foram poderosos, e ali eles vão ver a chegada, né? Eu tô falando aqui o anticristo, meus irmãos, mas basicamente, tá? É a perda. O próprio Satanás, ele vai ser lançado no além. A Bíblia diz que ele vai ser preso ali por 1000 anos, né? Então é um pouco de mistério, eu não tô generalizando a coisa não. Mas diz que aqueles reis que outrora reinaram e foram poderosos na terra e agora estão ali no mundo dos mortos, vão ver a chegada deste homem ali. E eles vão falar assim, ó, tu também como nós estás fraco? E és semelhante a nós? Isso é uma pergunta. Pode quase que se dar a entender que esses homens que um dia governaram o mundo com perversidade e foram para o inferno, falando de modo bem simples aqui, a coisa é mais ampla do que isso, mas justo para ir direto ao ponto, é quase que como se eles pensassem ainda que Satanás ele ainda é forte, porque eles o amaram aqui na terra, eles viram nele força. É quase que eles vão estar assim pasmados, abobados em ver o próprio Satanás. E aí eles vão falar, você é semelhante a nós? Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? É por isso que pode ser, quando Satanás vai ser lançado no inferno, aqui no abismo, no além, e os espíritos ali dos reis, dos comandantes que outrora governaram na terra, vão ver ele entrando no inferno. E ali eles vão falar, você é como nós. Quer dizer, um dia a gente achou que você era um rei, mas você é como nós. Todo aquele poder, aquelas maravilhas que a gente viu vir de você, no final você e eu, nós somos igual. Vão estar iguais. E eu acredito que aqui é a entrada do anticristo, pessoa do anticristo, porém a Bíblia fala que quando tiver a guerra do Armagedon, Jesus com o sopro da boca dele vai destruir o anticristo e já vai mandar ele direto para o lago de fogo e enxofre. E Satanás vai ser aprisionado no abismo por 1000 anos. Então é por isso que pode ser que do versículo 9 de Apocalipse, de Isaías 14, está se referindo a Satanás. Por quê? Porque no versículo 12 começa a descrever a pessoa dele. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas, enfraquecia as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, os anjos, né? Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. É de Satanás que está se falando aqui. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim,
todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo, porque por pior que foi o homem, ele foi enterrado. Hitler foi enterrado, tem um cemitério, tem ele lá em algum lugar. Então todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, honra no sentido diante dos olhos dos homens, né? Tem um túmulo. Diz que é por isso que tem gente que é enterrado como indigente, mas eles enterram, porque isso para eles é uma certa honra. Você morreu, o mínimo que você merece é ser enterrado. Como um renovo bastardo coberto de mortos transpassados a espadas. Olha só, mas tu, Satanás, eu diria aqui, né? És lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo. Quer dizer, não tem nem direito a uma sepultura. Coberto de mortos transpassados a espada, porque é o que acontece. Ele matou, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele está coberto de mortos transpassados a espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura. Nem isso você vai ter direito, Satanás, de ir para a sepultura. Porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. O que significa isso? Os próprios servos do diabo, com o tempo, foram mortos por ele. Porque ele pega uma pessoa, ele dá poder, ele dá sucesso, ele dá fama, ele dá reino, e a pessoa vive e acredita até o final que vai chegar um dia que ele vai morrer e vai ser recebido com glória pelo próprio diabo. Porque essa é a história que está na cabeça de qualquer satanista. É por isso que eles vão até o final e até se matam se for preciso. Só que ali, quando ele vê, né, ele morre, vai para o inferno e está ali. Ele viu que aquela glória que Satanás prometeu para ele foi só nesse mundo, porque ele não tem poder no mundo de lá, no mundo eterno. E de repente esse homem ou essa mulher vai ver ele chegando no próprio inferno e vai saber nenhuma sepultura você teve. Quer dizer, eu estou quase que melhor do que você teve uma sepultura, eu tive uma sepultura e você não. Né? É por isso ele matou o teu povo. Ele destruiu a terra e matou o seu próprio povo. Os próprios satanistas, os seguidores da besta e tudo isso que está na terra, desde que o homem é homem, foram mortos pelo diabo, porque no final ele levou a alma dessas pessoas com ele para o lago de fogo e enxofre, para o inferno. Tá vendo? É o que está sendo dito. Então a descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, que é Jesus. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade. Reduzi-la-ei e a possessão de ouriços e lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Agora presta atenção comigo, meus irmãos, que eu estou acabando. Eu sei que o negócio aqui está pesado, mas vocês têm que prestar atenção comigo. Olha só. Em contrapartida, né, nós vemos lá em Apocalipse 19, júbilo no céu, vendo a destruição da Babilônia, do Satanás sendo preso, toda essa conversa. Em contrapartida, em Isaías 14, a gente vai ver o mundo dos mortos, vendo a chegada de Satanás no inferno, falando de modo simples, porque lendo, a gente chega a essa conclusão, né? Agora, se a gente vai lá, tá? Olha só, deixa eu só ver aqui. Se você agora vem comigo em Apocalipse capítulo 20, olha só, e eu vou ler o Apocalipse capítulo 20, o capítulo todo. A gente vai ver o desfecho final de como que Deus vai tratar com os homens ímpios, filhos do diabo, com a besta, com o falso profeta, né? E com o próprio Satanás. A gente viu lá no versículo 19 de Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos e a preparação para a guerra do Armagedon, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, que é Jesus e seus exércitos. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre que arde com enxofre. Os restantes, né, dos servos do diabo, eu poderia dizer aqui, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Então vai ter a matança de todos os ímpios. É onde a gente vê lá Isaías capítulo 14, né? Porque a destruição e a descendência dos malignos jamais será nomeada. Então você pode pôr Isaías capítulo 14, versículo 20 aqui,
né? Olha só, você põe aqui, faz uma flechinha, põe Isaías, capítulo 14, versículo 20, essa referência aqui, que Deus vai arrasar com todos os ímpios. Aí entra lá em Apocalipse, capítulo 20, que é o desfecho final de tudo, e eu vou ler, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele um selo. Deixa eu pôr aqui Isaías capítulo 14, que eu gosto muito de pôr essas referências, que já fala tudo isso aqui, tá bom? Deixa eu pôr aqui Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante. Então tá, desculpa, senão depois eu me embrulho nos próximos estudos. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo, e pôs selo sobre Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs o selo sobre Satanás. Desculpa, minhas irmãs, eu tô cansada. Fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto, por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, que a gente leu lá no capítulo 13 de Apocalipse, ainda nesse estudo, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, olha só, muito claro, os restantes dos mortos não reviveram. Aqui você vê então 2 ressurreições, tá? Porque o restante deles não reviveram. Por 1000 anos vão continuar mortos. Isso aqui joga por terra mais uma vez a doutrina pós-tribulacionista. Vão ressuscitar no último dia. Então eles jogam todo mundo para no último dia ressuscitar. Não. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então vai completar 1000 anos e depois de 1000 anos esses outros vão ressuscitar. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Satanás é solto e derrotado. Aqui eu vou continuar. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, que é Jerusalém, né? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, aqui é que o diabo finalmente é lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Os 3 inauguram o lago de fogo e enxofre. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiam a terra e o céu. Então, quando Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, tem a segunda ressurreição, o céu e a terra fogem da presença de Deus e João vê diretamente o julgamento do trono branco. E não se achou lugar. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o próprio inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meus amados, olha só. A gente vê do versículo 22 de Isaías 14, nos leva para Apocalipse, capítulo 19, do 20 ao 21, e depois a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Aqui, meus irmãos, nós vemos todos os homens maus de todos os tempos e o seu próprio Senhor, o diabo,
tendo a sentença final. E assim, Isaías capítulo 13 e 14 mostra todo esse desfecho final do juízo de Deus em cima do império de Satanás, que é aqui que ele vai cair para todo sempre e nunca mais se reerguerá. Meus irmãos, eu não tenho basicamente mais o que dizer sobre esta palavra. A única coisa que eu posso dizer para vocês é voltar e estudar todo esse estudo de novo, devagarzinho, para você então assimilar todos esses textos, porque eu senti no meu coração o tempo todo que eu dava esse estudo, que será necessário que quem ouvir esse vídeo, se realmente estiver interessado em aprender sobre isso, de depois voltar com a Bíblia aberta, com o caderno aberto e você sozinho, sem a minha voz, ler esses textos casados uns com os outros, para você ter uma visão aberta do que vai ser isso aqui, tá bom? Justo para que esse entendimento fique mais claro na sua mente, porque eu entendo que não foi fácil nem para mim, mas glória a Deus, a gente conclui esse estudo, tá bom? E que o Senhor Jesus vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos enche com a eterna shalom dele. E meus irmãos, vamos nos preparar, porque o arrebatamento está muito próximo e depois dele o juízo, porque a Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Hoje estão dizendo paz e segurança, mas quando o Senhor retirar a igreja da terra, sobrevirá sobre o mundo inteiro o grande dia do Senhor, que é sinônimo de repentina destruição. Que o Senhor vos abençoe. Amém, amém e amém.